Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico na área. Então, nesta aula de número 39, vamos conversar sobre os tipos de empate, as 5 maneiras de empatar uma partida de xadrez. São elas: a primeira maneira é o empate por afogamento, a segunda maneira é o empate por tripla repetição ou cheque perpétuo, tá? Eles estão relacionados. A terceira maneira é a falta de peças, que a gente fala, né? Insuficiência de material. A quarta maneira é a regra dos 50 lances. E a quinta e última maneira é o comum acordo, quando os jogadores entre eles mesmo aceitam e decidem empatar, tá? Então vamos demonstrar aqui a primeira maneira, que é o empate por afogamento, tá? Repara nessa posição do tabuleiro. Repara que o exército das brancas tem uma dama a mais. Tem 2 peões e uma dama. O exército das pretas tem só 2 peões. Então, mesmo com essa vantagem material, se o exército das brancas não souber jogar bem jogado, fazer bons lances, pode ser decretado um empate por afogamento. Por exemplo, ao mover a dama para cá, para C7, dama C7, é decretado um empate. Por que é decretado um empate? Porque o exército das brancas afogou o rei das pretas. Repare que é a vez das pretas jogar, eles não possuem nenhuma possibilidade de lance, não tem nenhum lance para fazer. Isso que é o afogamento. Esse peão não pode avançar, está bloqueado. Este peão também não pode avançar, está bloqueado. E o rei não pode se mover para nenhuma das 3 casas ao seu redor. As 3 casas estão controladas pela dama. Então aqui o exército das brancas acabou de afogar o exército das pretas. Decretado empate na hora. É a vez das pretas jogarem. O rei não está em xeque, não está sendo atacado. E o exército das pretas não tem nenhum lance para fazer. Esse é o afogamento. Vamos dar outro exemplo aqui bem simples. Vamos supor que nesta posição aqui, ó, seja a vez das brancas jogarem. E elas façam um lance bem ruim aqui, como afogar o rei, empatar na hora. Se o exército das brancas mover essa torre para D7, jogar torre D7, ó, torre D7, é decretado empate na hora. De novo, o rei das pretas não está sendo atacado e as pretas não possuem nenhum lance para fazer. Essa casa aqui não pode ir, a torre controla. Esta casa também, a torre controla. E esta também não pode ir, pois o bispo controla. Esse peão está bloqueado por esse, não pode se mover. Então aqui o exército, é a vez do exército das pretas e eles não possuem nenhum lance, nenhuma opção. Eles não podem dar nenhum lance aqui. Então falamos que eles estão totalmente afogados. O exército das brancas afogou o rei das pretas. Sempre que isso acontece, é decretado empate na hora. Se o exército das pretas tivesse outra peça, por exemplo, um cavalo aqui, aí não seria empate por afogamento, porque o cavalo poderia se mover. Então, o exército das pretas teria lances úteis para fazer, lances legais para fazer. Mas, se não tivesse esse cavalo, aqui já era empate. E aí o exército, mesmo o exército das brancas, mesmo com vantagem de um peão, uma torre e um bispo, empatou o jogo, jogou mal, afogou o adversário. Então, uma dica que eu dou para quem está com material a mais no final do jogo,
muito cuidado para não afogar o rei do adversário e empatar. Dê espaço para o rei adversário quando você está com uma vantagem muito grande no final. Deixa o rei respirar. É só questão de tempo para você conseguir dar checkmate, tá? Se o exército das brancas jogasse de outra maneira, poderia promover esse peão, poderia vir capturar esse peão, dar mais espaço para o rei das pretas se mover e não ficar afogado, e ganhar com facilidade aqui. Então, sempre que você tiver vantagem material, principalmente no final de uma partida, né? Quando o adversário tiver poucas peças e poucas opções de lances, dê espaço para o rei do adversário, tá? Não afogue o adversário. Então, essa é a primeira maneira de empate, empate por afogamento. Vamos para a segunda maneira de empate. Segunda maneira de empate é, por exemplo, a tripla repetição. Quando três vezes se repete o mesmo lance e a mesma posição, é decretado empate. Então, tem que contar o lance das brancas e o lance das pretas. Então, 3 movimentos iguais das brancas e das pretas é decretado empate, tripla repetição. Vamos fazer uma simulação aqui de uma tripla repetição. A dama dando cheque aqui em C8, o rei tem que fugir. Vamos supor que o rei fuja para cá. Aí a dama, o jogador iniciante que gosta de dar cheque, aqui ele vai empatar por 3 movimentos iguais, pela tripla repetição. Ó. Vai dar cheque de novo aqui. O rei foge. Aí o exército das brancas dá cheque de novo, o rei foge. Aí o exército das brancas dá cheque de novo, o rei foge. Então vocês perceberam que está repetindo os mesmos movimentos? Mesmo movimento de dama e de rei. Ao repetir 3 vezes, é decretado empate. Vamos demonstrar um outro empate aqui por 3 repetições. O cheque perpétuo que a gente fala. Olha só, o cheque perpétuo normalmente é usado quando o jogador está em muita desvantagem. Repare nessa posição aqui, ó. O exército das pretas está com muita vantagem material. Tem 3 peões, um bispo e um cavalo a mais. E os 2 exércitos também possuem a dama. Mas o exército das brancas nessa posição tem uma chance de empatar. Uma chance bem fácil, bem simples de empatar. Repare que a dama está dando cheque no rei. O rei tem que fugir. Vamos supor que ele fuja para cá. Aí o exército das brancas poderia dar cheque no rei de novo, ó. Não pode vir para cá, não pode vir para cá, não pode vir para cá. Tem que ficar presinho aqui dentro desse quadradinho. Então o rei foge para cá. Aí o exército das brancas dá cheque de novo. Aí o rei foge. Cheque de novo. O rei foge. E aí aqui vai ficar dando cheque pro resto da vida. É o cheque perpétuo que a gente fala. Então as brancas, mesmo em desvantagem material, ao ficar dando cheque, 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 cheque o resto da vida, vão conseguir empatar a partida. O cheque perpétuo. 3 repetições desse cheque e dessa mesma posição é decretado empate. Tá? Então, a tripla repetição e o cheque perpétuo eles estão relacionados. Se o jogador está perdendo conseguir dar cheque perpétuo, 3 vezes ao repetir a mesma posição, empatou, conseguiu se livrar ali da derrota. Tá? E não só cheques, qualquer posição que for repetida 3 vezes seguida, mesmo sem cheque, é decretado empate, tá? Vamos para a próxima maneira de empate. A terceira maneira de empate é a por falta de peças, por insuficiência de material. Por exemplo, se o exército das brancas, finalzinho do jogo sobrar com um cavalo e rei contra o rei. Aqui é decretado empate por quê? Porque um cavalo e um rei não conseguem dar checkmate
no rei das pretas. Aqui pode ficar jogando o dia inteiro, a vida toda, que não vai ser possível dar checkmate no rei das pretas. Pode ficar tentando fazer as combinações que forem aqui. Aqui é empate. Mesmo o exército das brancas tendo esse cavalo a mais, é decretado empate porque eles podem ficar jogando a vida toda aqui que não vai conseguir dar checkmate. Então, por falta de material, insuficiência de material, aqui foi decretado empate. Outra possibilidade é, ao invés do cavalo, ser o bispo. Então, um rei e um bispo também nunca vão conseguir dar checkmate no rei do adversário, se tiver só o rei. Repetindo, pode jogar a vida toda aqui, não vai conseguir. Tá? Falta material aqui, insuficiência de material. Essa é a terceira maneira de empate. Outra maneira, 2 cavalos. Se sobrar no finalzinho da partida assim, mesmo o exército das brancas pensando que está bem na fita, nossa, sobrei com 2 cavalos, e o exército das pretas não sobrou com nada, consegui capturar todas as peças. Mas mesmo assim é decretado empate. 2 cavalos e rei não conseguem dar checkmate no rei adversário. Pode tentar fazer as combinações que forem aqui que não vai conseguir. Então, checkmate é impossível aqui na posição, então é decretado empate por insuficiência de material, por falta de peças. Essa é uma outra maneira de empatar uma partida de xadrez. Nas aulas mais à frente eu vou dar outros exemplos, tá? Um pouco mais avançados. Quarta maneira de empate, a regra dos 50 lances. Então, se 50 lances forem efetuados sem a captura de nenhuma peça, pode ficar movendo os bispos para lá e para cá sem capturar nenhum desses 2 peões. Então, 50 lances do exército das brancas e das pretas, sem ter nenhuma captura de peça, sem nenhuma peça ser capturada, ou sem nenhum movimento de peões, sem nenhum avanço de peão, também é considerado empate. Então, 50 lances sem mover os peões e sem capturar nenhuma peça no tabuleiro, sempre é decretado também empate, tá? Última maneira de empate é bem simples, é o comum acordo. É quando os jogadores entre eles mesmo decidem empatar, conversam ali, decidem empatar por algum motivo ali que só eles sabem e por um acordo de cavalheiros é decretado um empate, tá? Então essas foram as 5 maneiras aí de empate num jogo de xadrez, para o que todo jogador tem que saber. Um grande abraço do tio Rico, até a próxima aula aí. Valeu!